Nós somos no Casarão e hoje tem uma reunião do Conselho de Turismo. Eu estou com Maglon. Maglon, você pode apresentar um pouco sua tarefa, sua responsabilidade dentro da Prefeitura de Itaparica? Sim, eu sou um consultor com formação multidisciplinar, portanto, consultor em gestão pública municipal. Portanto, estamos aqui hoje para alinharmos uma discussão em termos do produto turístico de Itaparica. A ideia dessa reunião é descobrirmos, compartilharmos juntos com todos os segmentos da sociedade, segmentos envolvidos no turismo, compartilhar, encontrarmos qual é o produto, a essência do produto turístico de Itaparica. O objetivo é esse. Quais são as ferramentas que você vai usar para levar esta palestra, organizar esta palestra com os comerciantes do setor do turismo? É um modelo de negócio difundido a nível mundial chamado Canvas, Project Canvas, onde ele é compartilhado, onde você reúne todas as ferramentas de um projeto em uma única página. Então as pessoas vão poder contribuir, colaborar com suas ideias e encontrarmos a essência do verdadeiro produto turístico de Itaparica. A ideia é essa. Foi colocado pela gestor, pela prefeita, que realmente o turismo era a possibilidade de desenvolvimento do município. Então, deve ser a prioridade. Então, tem um questionamento a fazer. Por que uma secretaria como a Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Esporte, que é uma secretaria muito vasta, e por que uma secretaria que não seria Turismo e Desenvolvimento Econômico, para mais focar só o que pode desenvolver o município hoje? Olha, veja bem, isso depende muito da visão de cada um, certo? Nós não vamos numa estrutura como Itaparica, digamos, administrativa, ter vários segmentos, várias unidades administrativas. Então, até com forma de economicidade, é possível se fazer essa junção para até viabilizar os projetos, dinamizar a gestão. Então, é possível fazer essa junção desses vários segmentos que unificam, que se comunicam para desenvolver o trabalho de forma eficiente e eficaz. Tem ideia de retomar a história de Itaparica antiga, no sentido que todo mundo sabe que Itaparica se desenvolveu muito no turismo, principalmente antes da década de 50, no início do século XX, com um turismo principalmente de veranista vindo de Salvador. Então, esta ideia de retomar este tipo de turismo, que era um turismo um pouco elitizado, é verdade, mas também que funcionava bem com a cidade, o tamanho da cidade. Então, esta ideia de resgatar, porque o FIT foi um pouco esta tentativa de resgatar esta forma de turismo em Itaparica, um turismo cultural, de praia, mas também um turismo cultural. Olha, veja bem, a ideia do projeto, como eu falei, de forma compartilhada, é justamente trazer essas sugestões às pessoas que realmente vivem o turismo em Itaparica para contribuir e para que assim delineamos o real produto turístico de Itaparica. Então, são vocês, os segmentos de turismo de Itaparica, que vão definir que tipo de turismo é melhor, mais rentável, é vendável para a cidade de Itaparica. Entendeu? Então, a ideia de chegar a um ponto de definir alguns projetos estruturantes que vão permitir de desenvolver. Nós temos a Marina, que é um projeto estruturante no município, nós temos o SESC, o Hotel Icari, então são vários elementos já. Sim, exatamente. Eu vou reunir esses vários elementos dentro de um objetivo comum, que torne Itaparica vendável. O objetivo é esse. Então, nós estamos aqui para isso. E espero que todos venham contribuir, porque a ideia é aberta para que todos contribuam e assim encontramos o ponto comum do produto turístico de Itaparica.